Olá, eu sou a Patrícia, trabalho na Agência de Inovação da UFSCar e vim aqui falar com vocês sobre propriedade intelectual. Em primeiro momento, vou dar uma contextualizada no tema e vou apresentar por que a propriedade intelectual ela veio a existir. Então, a primeira questão que eu coloco aqui é: imagine se qualquer coisa que você pensou, criou ou distribuiu pudesse ser legalmente reproduzida ou cedida gratuitamente a terceiros. Que motivação você teria para dar continuidade ao seu trabalho? Então, a propriedade intelectual, ela visa proteger o que vem do intelecto humano. E nós temos que ter normas e regras para poder ter algum benefício com relação a isso, né? E ela está no nosso dia a dia muito mais do que a gente possa imaginar, porque ela está num iPhone, por exemplo, né? Nós temos patentes, marcas, né, advindas da proteção aí do iPhone. Em maquinários agrícolas, né, temos patentes também. E nossa ida ao supermercado ou um shopping, nós temos várias marcas que nos remetem já a produtos ou serviços que já estabelecidos, né, e que fazem com que a gente compre ou contrate eles, né. E aí nós temos também outros casos, por exemplo, da patente da Apple, que é invalidada e pode afetar julgamento contra a Samsung, né. Nós temos principalmente, isso acontece muito mais nos Estados Unidos do que aqui no Brasil. Nós temos várias brigas judiciais entre essas empresas ou outras também, né, com relação à patente de software. Mas a patente de software aqui no Brasil não é passivo de proteção e eu vou falar um pouco mais para frente sobre isso. É só para dar uma contextualizada no tema que eu estou comentando isso, né? E aí eu vou deixar também com vocês aqui 2 vídeos, né? Um link, estou deixando o link de acesso para eles, que um é Everything is a Remix Parte 4, que ele fala um pouco sobre, ele aborda um pouco essa questão da patente de software, fala um pouco sobre como veio a existir a propriedade intelectual e até coloca uma questão: e agora, né? Depois de tudo isso, né, de todas essas modalidades protegidas, enfim, como que vamos nos programar daqui para frente. E um vídeo pequeno do Leandro Carnal, que fala sobre também o nascimento da propriedade intelectual. Se vocês tiverem interesse, vocês podem acessar esse link. Então, fazendo uma introdução, né, no tema, nós temos o discernimento das fases do processo inovativo, que vai da descoberta, passa pela invenção e chega na inovação, né? A inovação é a materialização de fato desse produto, desse processo e desse conceito inventivo, né? E é ela que vai e chega na sociedade, tá? Então, aqui temos o exemplo no slide, por exemplo, do fogo, né? Que é a descoberta, que passou para o isqueiro, que é a invenção, e a inovação, que chegou de fato ao mercado. A gente tem um produto de fato, né, no mercado. O termo propriedade em si, ele vem do Código Civil, né, que é o direito de utilizar um bem de maneira exclusiva e de reivindicá-lo de quem o utiliza ou possui injustamente. E aí que surge, na verdade, a propriedade imaterial, né? A gente tem a propriedade material, que trata de imóveis, de carro, das coisas que a gente consegue apalpar, e a propriedade imaterial, que é aquilo que vem do intelecto humano, que é representado, inclusive, nesse próximo slide, né, que diz que visa proteger o chamado bem material, resultado da criação humana, ou seja, é todo bem que decorre das criações do intelecto humano, que permite ao titular do direito se beneficiar exclusivamente do produto de sua autoria, né? Como eu já tinha dito, é tudo aquilo que a gente não consegue apalpar, que ele é intangível, que vem da propriedade, que vem do intelecto humano, né? Então, isso é a propriedade imaterial, a propriedade intelectual, tá? Nós temos várias modalidades
de proteção da propriedade intelectual. Vou mostrar para vocês agora as diferentes modalidades de proteção de propriedade intelectual. Nesse slide eu coloco bem separadinho, né, como ele é separado, porque o termo propriedade intelectual em si é bem difícil de ser entendido pelo público que não conhece o assunto, né? Então nós temos propriedade intelectual como sendo um campo maior, que ele subdivide em três, né? Direito autoral, propriedade industrial e a proteção sui generis. Dentro do direito autoral, nós temos o direito de autor e conexo, programa de computador. E dentro da propriedade industrial, nós temos patente de invenção e modelo de utilidade, marcas, desenho industrial e indicação geográfica. E na proteção sui generis, nós temos os cultivares, topografia de circuito integrado e conhecimento tradicional. Então, são todas as modalidades de propriedade intelectual que nós temos hoje passíveis de proteção pela legislação brasileira. E ela que vai permitir que você faça a proteção do que você tem, que você agregue valor nisso e tenha exclusividade nessa proteção.